Boa noite, sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Antes de começar, vou passar alguns recadinhos para vocês. A casa oferece palestra todos os dias. Quem quiser passar no plantão de atendimento, é só chegar meia hora antes da palestra. O passe à distância também tem que passar no plantão, tá? Eles pediram para dar esse recado. De sexta-feira, às 20 horas, nós temos um grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Nós gostaríamos de agradecer a todos que colaboram com as nossas cestas básicas para as 80 famílias assistidas. E quem puder ajudar com alimentos não perecíveis, agradecemos. Para esse mês, o que nós estamos precisando é arroz, leite em pó, óleo, açúcar e macarrão. Então, é só isso de recado. Então, vamos agora cerrar os nossos olhos, vamos nos desligando de nossos problemas, de nossas preocupações, e vamos nos ligando ao Pai, aos amigos do plano superior. Vamos entrando em sintonia para podermos receber tudo o que a casa tem a nos oferecer. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Que assim seja. E a palestra de hoje é com Marcelo. O tema é Descubra-se. Bem-vindo, Marcelo. Oi, pessoal. Todos bem? Bem-vindos, bem-vindos. Obrigado por fazer companhia nessa noite fria. Nós vamos falar sobre um tema bem interessante do Espírito Benedita Maria, que é Descubra-se, do livro Todos Procuram Paz na Alma. O Descubra-se é a reforma íntima, na verdade. Todos nós, pessoal, todos nós, através das nossas encarnações e reencarnações, da nossa vida, do nosso dia a dia, todos nós, sem exceção, vamos passando por experiências. Experiências que às vezes nos fazem alegres, às vezes nos deixam tristes, outras que nos satisfazem, outras experiências que nos decepcionam, outras que nos angustiam, outras que nos harmonizam, outras que nos aproximam de pessoas, ou outras que nos afastam delas. Enfim, essa é a nossa jornada, independe da classe social, da intelectualidade, enfim, independe de tudo. Mas cada um tem essas suas experiências. E a forma como a gente vai arquivando essas experiências é que vão nos formando. Nós temos muitas experiências das nossas vidas passadas, mas vamos nos ater dessa encarnação aqui, aquelas que a gente consegue lembrar. Então são esse conjunto de situações que formam cada um de nós, independente de quem sejamos. A grande lição da Benedita Maria, o que ela nos pergunta é como que nós lidamos com essas experiências que estão dentro de nós. Nós olhamos para dentro, nós sabemos avaliar essas experiências, nós conseguimos entender, discernir o que elas nos trouxeram, o que elas nos ensinaram ou estão nos ensinando, ou qual é o potencial dessas experiências nos ensinarem coisas no futuro. E é esse o ponto de atenção que ela nos pede. É olhar para dentro
revirar essas emoções, essas experiências, essas recordações. E o que eu tiro de lá? O que eu tiro dessa essência da minha vida? Como trabalhar isso? Porque muitas vezes a Benedita Maria ela fala, a gente olha para fora. Então a gente tem nós temos os nossos interesses de eu quero cursar uma universidade, quero ter um emprego melhor, quero comprar uma casa, um carro, quero fazer uma viagem, quero constituir família. Eu quero coisas que estão ao meu redor, coisas materiais. Não que isso esteja errado. Nós vivemos no mundo material e esse desejo da matéria faz parte da nossa vida. Mas e o eu dentro? Eu quero ser uma pessoa mais generosa, mais paciente, mais gentil, mais educada, mais útil. Esse eu quero interior, a gente está exercitando? A gente está olhando isso para dentro? É o que a Benedita Maria pergunta. Nas nossas experiências interiores, nós sabemos realmente distinguir essas nossas necessidades? Pois bem, se não, é o momento da gente começar a pensar nisso. E é através dessa autoanálise, desse entender as suas emoções interiores, é que a gente vai encontrar ou estruturar uma forma de tentar se transformar numa pessoa melhor. Conhecer o que na espiritualidade nós chamamos de virtudes e de vícios. Conhecer o que me é bom e conhecer aquilo que me faz ruim, o que me faz mal. Lidar com as minhas virtudes e apagar os meus vícios. Não é uma tarefa deveras impossível, tanto é que nós estamos aqui, mas ela requer a nossa atenção. No livro, a Benedita Maria ela fala também do nosso comodismo e o nosso conformismo com aquilo que está à nossa volta e achar que se está bom assim, está tudo bem. Até que um dia alguma coisa vem e nos perturba. E essa perturbação faz com que a gente saia desse comodismo ou saia dessa tal zona de conforto. Mas ela fala que é muito ruim quando isso acontece por uma causa exterior, ou a providência divina causando um motivo para que isso aconteça. O bacana é quando a gente mesmo deseja ou procura um caminho de sair desse conformismo, de que se está assim, está bom. Não, pode ser melhor, eu posso fazer melhor, eu quero fazer melhor. E aí a gente começa a se movimentar. Então esse desejo de querer as coisas interiores, ao invés de desejar só as coisas exteriores, é o grande exercício, é a grande motivação. Outra coisa que a Benedita fala é como nós conseguimos, muitas vezes, represar as nossas emoções para manter uma aparência de fortaleza ou de equilíbrio perante a sociedade. Então, na hora de chorar, a gente não chora. Na hora de rir, a gente não sorri. Na hora de gritar, eu sou equilibrado, eu não vou gritar. E aí vai acumulando isso. E a gente acaba deixando de ser quem nós realmente somos na nossa essência e passamos a ser uma persona. Persona é uma máscara para atuar no palco da vida. Então a Benedita nos indica a retirar essa máscara. Vamos chorar quando a gente tem que chorar, não tem nada de errado em chorar, em mostrar que tem fraquezas. Às vezes a gente acha que está demonstrando uma fraqueza, mas muito pelo contrário. E se estamos demonstrando fraqueza também, o que tem? Tem nada. Lembra-se que do lado de lá, ninguém vai perguntar o que os outros fizeram. Vão perguntar o que você fez. O que eu fiz? O que você fez, Marcelo, com o seu tempo que estava na Terra? Foi útil? Aprendeu, praticou, exercitou? Ou
como a parábola dos talentos, enterrou o talento na terra e por lá ficou. Então essa busca, pessoal, da nossa motivação interior em querermos nos transformar, em querermos ser melhores, isso já vem sido pedido ou dito há pelo menos 2000 anos. Depois o Espírito de verdade, numa das passagens do Evangelho, ele fala dos 2 mandamentos, que o primeiro é amai-vos e o segundo é instruí-vos. Essa instrução, pessoal, é esse nosso autoaprendizado. Essa instrução é buscar no Evangelho, nos ensinamentos do Evangelho, coisas que a gente possa trazer para a nossa vida prática. Eu sempre falo a vocês, eu sou um apaixonado pelas cartas do Paulo de Tarso. Isso tem tudo a ver quando ele pede para que a gente se dispa do homem velho e se transforme no homem novo. Quem é o homem novo? É o homem do conhecimento. E o homem velho? É o homem cheio desse comodismo que a Benedita Maria fala. Ah, tá bom assim, vou continuar assim. Não, a gente tem que se transformar. A gente tem que ser esse homem novo. Essa busca do novo, do aprendizado, da prática do novo. De querer o novo. Nós somos seres espaciais, seres cósmicos. Hoje a gente está aqui nessa condição, mas o nosso destino é outro, é viajar pelo espaço, conhecer outras esferas. Só que isso depende do nosso aperfeiçoamento, depende da nossa instrução. Na década de 40, 50 do século passado, viveu um filósofo alemão bastante conhecido, filósofo, sociólogo, tal de sociólogo normalista, chamado Erich Fromm. Ele dizia que a maior virtude, a maior missão do homem é dar luz a si mesmo e buscar a sua potencialidade. Ele era um socialista, mas isso que ele fala é totalmente espiritualista. Dá luz a si mesmo. Buscai a verdade, ela te libertará, conhece-te a ti mesmo. Então essa é a nossa busca de quem eu sou de verdade. Esse é o grande desafio. A maioria de nós, ou muito de nós, não se conhece plenamente. Acha que se conhece e, na verdade, não é bem assim. No momento de prova, como a gente fala, vacila ou fraqueja. No momento de prova, toma ações e depois diz assim, poxa, aquela pessoa que fez aquilo não era eu. Como não? Era assim. É que você não se reconhece. Então, esse exercício da busca interior requer, muitas vezes, silêncio. Sair dessa loucura do nosso dia a dia. Lógico, todos nós temos as nossas responsabilidades com a família, com o trabalho, com os filhos, com a escola, enfim. Mas às vezes é preciso pôr um pouco o pé no freio e não negligenciar isso, mas olhar para si. Realmente eu estou fazendo as coisas que eu gostaria de fazer? Será que realmente buscar um salário melhor no meu emprego é tudo que eu posso fazer de melhor? É tudo que eu posso desejar de melhor? Eu estou lendo os livros certos? Eu estou alimentando a minha mente com ideias certas? Então toda essa análise que a Benedita Maria faz no Descubra-se, ela é bem significativa e independe, volto a dizer, da nossa posição, da nossa idade, enfim, ela independe de tudo. Simplesmente é olhar o nosso livro. Eu estava dizendo a vocês do Paulo de Tarso, que eu gosto demais da forma objetiva e clara que ele escreveu as coisas há 2000 anos atrás. E aí vamos fazer um exercício aqui com vocês. Paulo de Tarso, antes de Paulo, ele era Saulo, certo? E ele era vamos usar a palavra, um perseguidor, um caçador de cristãos.
Cristão para ele, um bom cristão para ele era um cristão morto. E ele caçava os cristãos, enjaulava, mandava apedrejar, foi isso que ele fez com Estevão. Enfim, ele era um homem extremamente culto, ele era um doutor da lei, conhecia as leis do Império Romano. E era uma pessoa de ascensão social e de formação de opinião dentro daquilo que ele entendia ser certo. Até que um dia, se vocês lembram da história, Saulo está indo a Damasco e Jesus aparece para ele num clarão. Esse clarão cega o Saulo e Jesus simplesmente pergunta a ele: Saulo, por que me persegue? E o clarão é tão forte e intenso que deixa Saulo cego. Muito bem. Passado tempos, semanas, ele se transforma. Simplesmente ele deixou de ser o Saulo e passou a ser o Paulo. Ele deixou de ser um homem que odiava o cristão a ser um homem que ama o cristão. Passou a ser um grande divulgador da doutrina cristã na época. Aí eu pergunto a vocês, ele era mau ou ele era bom? Foi só ver Jesus que ele se transformou? Quantas pessoas viveram com Jesus durante os 30 anos dele e não se transformaram em nada? Ele só viu por um instante e se transformou. Essa é a pergunta. Ele era ruim, como a história conta? É possível se transformar simplesmente olhando o mestre? Quantas vezes vocês já vieram aqui e olharam o quadro? Quantas transformações ocorreram? Quando Saulo ficou cego, será que ele não pensou, por que me persegue? E essa pergunta dentro dele fez com que ele ficasse imaginando, por que eu persigo os cristãos? Por que eu faço isso? O que me motiva a fazer isso? Por quê? Por quê? Por quê? Será que não é essa a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos? Um grande porquê de tantas coisas? O Paulo de Tarso, eu discordo quando fala assim, não, ele já veio com essa missão. Todos nós viemos com essa missão de ser melhor. Só que a gente, pelo menos eu falo por mim, estou melhor coisa nenhuma. Na dica de melhor. Mas ele se esforçou. Então o momento de cegueira dele cegou ele para o mundo de fora. E fez com que ele olhasse o mundo de dentro. Nós não precisamos ficar cego. A gente tem inteligência, a gente tem um monte de instrução hoje. A espiritualidade vive falando um monte de coisas para nós, nos dando dicas, informações. Então essa transformação, relâmpago do Paulo, de Saulo para Paulo, ela está aberta a qualquer um de nós. Basta nos entendermos interiormente. Basta desejarmos isso de verdade. Basta encontrar resposta para esses porquês. Porquês me persegue? Ele sabia o porquê e conseguiu responder. E conseguiu mudar isso. Então, cabe agora a nós encontrar também essas respostas. Esse não é um exercício tão difícil, porque ninguém conhece melhor a gente do que nós mesmos. É uma questão de querer enfrentar isso, de deixar um tempo para isso, se dedicar a isso. A reforma íntima, essa busca interior do autoconhecimento, requer sim estudo, dedicação, mas acima de tudo, boa vontade. Eu preciso querer. Se eu não querer, não tem como a coisa acontecer. Joana de Ângeles também ela dá algumas dicas, e essas dicas
quem passa para nós é o Divaldo Franco, quando ele fala, como é que eu encontro então esse caminho da minha reforma, da minha auto-melhora, como começar isso de uma forma prática, ou de uma forma mais perceptível, sair do mundo das ideias, da intelectualidade ou da interpretação dos textos, mas colocar isso na prática, de uma forma direta, bem objetiva. Eu não vou lembrar de todas as recomendações da Joana, porque elas são muitas, mas vamos conversando daquelas que eu lembro. A primeira, pessoal, é a da gratidão. Acordar o dia já agradecendo. Não importa o que aconteceu no dia anterior. Agradece o dia de hoje. Obrigado pelo sol, pela chuva, obrigado por eu estar respirando, por eu estar aqui. Vai ser um dia de oportunidades, grandes oportunidades. E a Joana fala, no campo das oportunidades, não despreze a menor oportunidade de ser útil. A menorzinha, por mais insignificante que a gente imagine que ela seja, a gente não despreza ela, a gente alimenta ela, cria essa oportunidade, vai lá, faz o nosso exercício de utilidade e segue a vida. Então, a gratidão é a primeira. A segunda é bem interessante, ela é interessantíssima. Ela fala assim, o homem tem que ter a percepção de que ele veio no mundo para amar, não para ser amado. Esquece ser amado. O seu objetivo é amar. De novo, pessoal, quando a gente chegar do lado de lá na erraticidade, ninguém vai perguntar assim, fulano te amou? Esquece. Vai perguntar, você amou fulano? Então nós estamos aqui para amar e não para ser amado. Outra coisa muito legal nessa mesma linha da Joana é, nós viemos aqui para servir e não para ser servido. Ou seja, estamos aqui a trabalho, como a espiritualidade sempre fala para a gente, não estamos aqui a passeio. Então, servir. Servir sempre. Sem querer nada em troca disso. Se possível, servir em silêncio. Ninguém precisa saber do serviço que você está fazendo. E uma outra que eu me lembro, que essa é pesada também, e diz assim, não faz mal que te façam mal. Se te fizerem mal, não se preocupe com isso não. Mal faz é o que você faz. O seu mal aos outros é o que faz o mal. O mal que os outros te fazem não faz mal algum. Então, essa nossa percepção de que tudo é os outros e nada sou eu, vai causar sofrimento. Vai causar sofrimento. A grande ideia é essa, não fazer o mal para não se tornar uma pessoa má. Se os outros querem te fazer mal, eles que o façam. É a consciência de cada um. A grande ferramenta é, eu não posso fazer o mal. Eu tenho que me esforçar para fazer o bem. Ademais, pessoal, é procurar ver o lado bom em tudo, nas pessoas, nas coisas, nas situações, buscar esse lado bom. Ver isso sempre. E quando eu falo isso, eu sempre me arremeto a uma passagem de Jesus, caminhando com os apóstolos. Ele se dividiu em grupos, sempre um grupo de batedores na frente, e Jesus ia com outro grupo atrás. A ideia desses batedores era o medo de que os romanos estivessem preparando alguma emboscada para já prender Jesus. Então, se eles viam alguma coisa, o mensageiro voltava e dizia, mude o caminho, muda a direção. Tal. E numa dessas caminhadas, o mensageiro voltou e falou, Jesus, não vamos nesse caminho aqui não, vamos para lá. Ele falou, eu sei, você quer que eu mude o caminho porque tem um animal morto aí na frente, dá para sentir o cheiro daqui. Ele falou, é isso mesmo, mestre, tem um cavalo morto lá, já está lá definhando lá, se decompondo, cheio de verme e mosca, não vamos por lá não. Daí Jesus falou, não chame todos, vamos ver a carcaça desse animal.
Chegando lá, o bicho coberto de mosca, verme, podridão, situação feia. Mas Jesus olhou e viu os dentes maravilhosos do cavalo e disse para os apóstolos: que belos dentes tinha esse animal quando tinha vida. A lição é, então mesmo numa situação que causa até náuseas, Jesus conseguia mostrar que existia algo de bom ali. Essa é a lição. Procurar ver em todo momento, em todas as situações, o lado bom das coisas e das pessoas. Guardar o coração sem ressentimento. Procurar fazer o bem, não importa a quem. Se a gente conseguir ter ideia dessas, vamos dizer assim, direções nos dadas pela Joana de Ângeles, com certeza o nosso exercício de reforma vai estar muito mais facilitado. É isso, essa é a mensagem da Benedita Maria. Agradeço vocês aí de novo a companhia. Deus abençoe vocês. Se tiverem perguntas, é isso? Fiquem à vontade. Alguém tem uma pergunta, uma colocação para fazer sobre o tema? Eu até já fiz uma vez, mas eu vou fazer de novo. Não faz mal. Eu fiz em outro lugar. Então, por exemplo, temos que amar a todos, certo? Exato. Amor é um sentimento, certo? Certo. Sentimento a gente não controla, certo? Não controla. E aí como é que fica? Então, só que, boa, excelente a sua pergunta. Essa é uma instrução da espiritualidade, né? A espiritualidade fala que nós devemos nos amar. Só que nós ainda estamos num passo atrás. Tem algo que nós controlamos, que chama-se educação e respeito. Então, o primeiro passo é ser educado, ser gentil, ser respeitoso. Nós estamos longe disso ainda. Então, amar passa a ser, até de uma certa forma, como você bem colocou, eu não controlo, eu tenho que sentir. Mas ser educado, ser gentil, ser generoso, eu controlo. Então, eu tenho que começar fazendo o básico. Começar pelo respeito. Começar por me preocupar com os outros, com a sociedade. Procurar ser generoso. Ou como diz a Benedita e a Joana, tentar, no mínimo, ser útil. Então, à medida que a gente faz isso é uma semente. E isso vai nos fortalecendo, vai nos inchando de coisas boas. E aí, o amar é natural e vai ser mais natural ainda. Então, é muito difícil essa posição de amar se a gente não consegue nem ser educado, nem gentil. Então, passa a ser uma coisa até falsa. Em não se podendo amar, então, se eu não cheguei nesse grau de evolução de amar fulano ou ciclano, eu posso pelo menos então começar só respeitando, que um dia mais para frente eu vou evoluir mais. Esse é o grande exercício. A nossa sociedade ainda, ou nós como indivíduos, é muito fácil amar quem nos está próximo, ou quem nos desperta esse sentimento. O grande exercício é despertar isso para a sociedade, para a humanidade. A gente não consegue nem respeitar, infelizmente. Obrigado. Marcelo, boa noite. Boa noite. Marcelo, eu gosto, assim, só para complementar, a gente tem, e parece ser tudo tão distante isso que você fala, né? Parece ser tudo tão longe, né? Uhum. Porque a gente está nessa evolução. Eu gosto só de lembrar que a gente pode começar pelas pequenas coisas, né? Sem dúvida. Pelos pequenos passos, né? Sem a gente dúvida. tem uma mania de criticar o vizinho, né? O colega do trabalho, o cabelo tá feio, né? E diz nessas leituras que a gente faz que se a gente começar a treinar nessas pequenas coisas, né, das maiores ficam mais fácil, porque a gente vai ganhando força. Aí eu consigo, vou parar de falar mal do meu vizinho uma semana. A gente fala assim, a maledicência, né? Desculpe falar isso, pessoal, mas parece que ela é tão intrínseca, às vezes, a gente, né? Não sei se a sociedade ou a forma como nós somos educados ou criados nos leva a esse ambiente de ser o maledicente. Porque, de uma certa forma, é comum ou casual, ou chega a ser até banal. Né? Chega, pô, que cabelo colorido é aquele, pintou o cabelo de verde. Sabe? A gente tem esse hábito.
E é o que você está dizendo, de repente é vigiar isso. Aí é como o Kardec fala, né? Educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, adquirir esse hábito de... Não tenho que falar nada disso, de a cor do cabelo é verde. Enfim, pelas pequenas coisas. Como chamava o seu amigo lá? Esqueço o nome dele. Medrado. Posso dar tempo? Dá tempo? O Medrado tem uma história genial, pessoal. Genial. O Medrado é para quem não conhece, é um orador espírita lá da Bahia. Fantástico, um coração gigantesco. E ele recebeu uma vez uma instrução. É isso, né, Lucinha? Então ele resolveu amar o próximo. Aí ele saiu pela rua, quem ele achava na rua, é muito legal essa história. Ele abraçava, beijava, nem conhecia a pessoa, eu te amo, eu te amo. E assim foi. E ele trabalhava numa repartição pública lá em Salvador. Aí ele, entrando lá na repartição pública, ele já foi direto no porteiro, abraçou o porteiro, beijou o porteiro, disse que amava o porteiro e tudo. Aí ele chegou no lugar que ele trabalhava, o telefone já tocando, ele atendeu o telefone, era o porteiro dando uma dura nele, dizendo assim, ô senhor Medrado, não sou chegado dessas coisas aí não. Genial, Medrado. É como que vai se comportar, né? É que na cabeça dele aquilo era o melhor de tudo. O Marcelo Lourenço está mandando um abração, diz que está com saudade. Vou para ele. Um abraço, Lourenço. Ele está morando bem longe, em São Luís, né? Ele e a esposa, a Maria Léa. E ele coloca uma história que é um pouco grande, né? E diz das dificuldades que a gente tem. Aí no final ele está fazendo uma pergunta, né? Ele diz assim, nós como pais, né? Gostamos de amar os que são perfeitos, mas não gostamos das pessoas que nos incomodam ou nos fazem sentir confortáveis. Interessantíssimo, né? A gente ama o que está mais fácil, né? Ele está te perguntando isso. Porque, na verdade, essa rejeição, vamos dizer assim, ao complicado, é o tal esforço do pensar. Como a espiritualidade fala, pensar às vezes dói. Então, é melhor eu fazer vista grossa para isso e olhar para o outro lado. Porque aquela situação ela vai me gerar trabalho. Ela vai gerar minha dedicação, ela vai me gerar preocupação, ela vai gerar que eu tome ações e atitudes e crie até responsabilidades naquilo se eu naquilo me infiltrar. É como a Benedita Maria fala, é o meu conformismo, o meu comodismo. Tá bom assim, eu vou seguir para lá. Então essa atitude de se envolver com o feio, né, como ele diz aí, demanda muita coragem. E força, né? E força. É o caminho fácil. Só que no caminho fácil a gente não aprende nada. É isso. Então, é esse esforço de ir nesse caminho para aprender, né? Obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês. Deus abençoe vocês. Uma boa semana. E para os eleitores, no domingo, né? Vamos fazer um bom uso do nosso voto, tá? Que a providência ilumine aí os futuros e novos governantes aí, que eles olhem com um pouco mais de respeito pelo povo. Que assim seja. Deus abençoe vocês. E agora, vamos vibrar por todo o nosso planeta e seus governantes, por aqueles que estão nas ruas, nesse frio, que não têm um lar, uma família, que eles possam ser ajudados de alguma maneira. Por aqueles que estão nos hospitais, enfermos. Vamos levar a luz e a esperança por estes que estão passando pela provação. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares,
passando também pelos nossos ambientes de trabalho, nossos companheiros de jornada. E assim, envolvidos nessa luz, nessa paz, vamos agradecendo por tudo que temos e por tudo que recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Eu peço que permaneçam em silêncio, aguardando os passes.